Muito boa tarde a todos. Gostaria antes de mais de agradecer este tão amável e desafiador convite que foi vir à Academia de Marinha falar sobre este tema. Aliás, propuseram-me que fosse um tema ligado aos jesuítas e ligado ao mar. Podia ter pegado em muitos outros temas, mas dado que o tema da minha especialização foi o exílio e toda esta epopeia, esta triste epopeia, podemos dizer, do final da extinção da Companhia de Jesus, achei que seria interessante então fazer uma apresentação sobre este tema. E, bom, jesuítas a bordo, atirai-os ao mar. Foi o grito que se ouviu de um navio ao largo do porto de Génova na segunda metade do século das Luzes. Estava-se no auge da violenta tempestade que se desencadeara contra os filhos de Inácio de Loyola. Os jesuítas, debaixo de fogo cerrado, eram acusados de todas as perfídias e ignomínias, regicídios, intrigas, tráfico de escravos, fomentar rebeliões populares, maquinação de todas as conspirações, espionagem ao serviço de potências estrangeiras infiltrada no sistema, responsabilidade exclusiva pelo atraso do ensino e da cultura. Perseguidos, expulsos, enforcados, afogados, mortos nos cárceres por falta de cuidados básicos ou nas naves a caminho do exílio e finalmente suprimidos como ordem religiosa, a maioria terminou os seus dias dispersa e quase escondida em numerosos lugares do território pontifício. Recebidos a bala de canhão do porto de Civitavecchia, quando expulsos de Espanha pediam para desembarcar nos Estados Pontifícios, acabaram por ser atirados ao mar, mesmo da barca de Pedro, quando, a 21 de julho de 1773, pelo breve de supressão Dominus Ac Redentor, deixaram de pertencer ao clero regular. Extinguimos e suprimimos, dizia o documento assinado pelo Papa Clemente XIV, no século Lourenço Ganganelli, franciscano conventual com origem nas Marcas, e que, com pulsus fecit, um dos mais desconcertantes decretos pontifícios da história da Igreja. Tão desconcertante pela violenta chuva de acusações que fez cair sobre os visados, quanto pelo oportuno silêncio que fazia sobre todo um longo passado de apaixonado zelo missionário, pejado de numerosos santos e beatos, mártires pela fé ou virtuosos pela doutrina, e boas obras, e alicerçado numa fidelidade exemplar ao Romano Pontífice. Com esta introdução, justifico o título desta minha comunicação, Náufragos da Barca de Pedro, porque, de facto, encontramos aqui uma epopeia que se liga a todo este processo longo, aqui centrado em Portugal, falarei apenas daquilo que diz respeito à assistência lusitana, daquilo que podemos designar, sem dúvida alguma, todo o processo de desmantelamento de uma assistência religiosa, a assistência lusitana da Companhia de Jesus, composta por 1.500 membros, e que, através de um conjunto de medidas, foi verdadeiramente desmantelada e levada para diferentes destinos. Das coisas que me impressionou quando trabalhei para a tese foi, a minha tese é sobre este tema, foi, de facto, a perceber-me que nestas narrativas que há, seja das prisões, seja da expulsão, estão aqui dois livros que são fundamentais para isto, que eu coloquei aí à frente, que é o livro do padre José Caeiro e o livro do padre Anselmo Eckhart. Depois já vou falar um bocadinho sobre eles. Mas impressionou-me que se desse um enorme relevo nestas narrativas às viagens marítimas dos exilados. Desde os percursos que fizeram, às coisas mais pequeninas, detalhes de trajeto, acomodação, condições de vida, todas as ameaças climáticas e também das ameaças de outras embarcações que por vezes se encontravam no alto mar. E, portanto, estas descrições detalhadas levaram a que eu, para esta comunicação, me focasse apenas... Fiz qualquer coisa? Apenas nestas narrativas. Então, as fontes utilizadas para esta comunicação, entre manuscritas e impressas, são relativas, são basicamente os relatos de dois jesuítas alemães
missionários no Maranhão e que sofreram as prisões pombalinas de São Julião da Barra. Anselmo Eckhart, cuja obra está publicada, este livro Memórias no Jesuíta Prisioneiro de Pombal, e Lourenço Caulan. O Lourenço Caulan, eu vou ler aqui um bocadinho de um manuscrito de Lourenço Caulan. Lourenço Caulan é também um dos missionários do Maranhão, alemão, que esteve preso até 1777 em São Julião da Barra e que nos deixou também uma memória que está na Biblioteca Nacional, ainda por publicar. Eu já a transcrevi toda. Há um projeto de se vir a publicar estas memórias de Lourenço Caulan. Por outro lado, para os embarques para Civitavecchia, ou seja, nós temos aqui duas coisas. Uma coisa são os embarques do Brasil e do Oriente para Portugal, onde todos são concentrados, e que se começam a dar a partir de 1755, e depois vamos ter uma segunda etapa, em que são então as famosas 9 viagens, que levaram 1104 homens de Lisboa para os Estados Pontifícios. Essas 9 viagens estão narradas particularmente na obra do Padre José Queiro, História da Expulsão da Companhia de Jesus da Província de Portugal. É uma obra em 3 volumes, e existe um quarto que não foi ainda publicado, e não sei se algum dia será, porque esta editora, como sabemos, já não publica, a editora Verbo. Mas, então, para dizer que as fontes principais, para além do manuscrito do Padre Caulan, são estes 2 livros, que são acessíveis e que depois quem quiser ler mesmo as narrativas completas poderá ter acesso a elas, particularmente no 3º volume do Padre Queiro. Os outros 2 não tocam o tema das viagens. E depois procurei confrontar estas obras que podemos considerar que são obras escritas por aqueles que foram vítimas, e por isso, de alguma forma, é uma leitura de quem sofreu na pele as consequências da expulsão, confrontando depois com uma obra muito curiosa, uma obra, não sei se pode chamar uma obra, que tem 12 páginas, que é, mas embora publicada, impressa e traduzida em várias línguas, que é precisamente esta carta do capitão Joseph Orebis Ragusano, a qual contém a notícia do transporte dos 133 padres jesuítas de Lisboa para Civitavecchia. Esta obra, portanto, este capitão, que era de Ragusa, foi o capitão que acompanhou, portanto, que comandou o barco que levou a primeira leva, esta leva dos 133 padres. E, obviamente, que esta carta é uma carta que porque é que ela foi traduzida e publicada em várias línguas? Faz parte da grande campanha mediática, podemos chamar assim, que Pombal levou a cabo no sentido de combater, de exterminar, de que quiserem chamar, a Companhia de Jesus. Nós vamos ter, de facto, uma infinidade de publicações traduzidas em várias línguas. É interessante porque é considerado mesmo, se calhar, a maior campanha, podemos chamar, mediática do século XVIII, na medida em que estas obras foram traduzidas em várias línguas. Eu diria que não há praticamente, eu sou diretor da Biblioteca da Brutéria e frequentemente vou seguindo aquilo que está à venda nos alfarrabistas e nos leilões. É muito raro não aparecer um destes libelos à venda, porque são tantos e foram de tal maneira publicitados que existem em todo lado. Mas esta carta é curioso porque é uma carta onde este capitão, Joseph Orebis, confrontado com algumas críticas que lhe chegaram aos ouvidos de que os padres não teriam sido bem tratados durante a viagem, então faz uma carta a justificar que não foi assim, e depois faz, mas claro que no meio da carta vem algumas coisas que interessavam à propaganda anti-jesuítica pombalina, que são dizer que os exilados iam muito descontentes com o rei e, portanto, interessava, enfim, ter um testemunho nesse sentido. E é por isso, se calhar, que se entende que esta carta tenha sido publicada com este aparato e rigor. E, portanto, essas são as fontes que vou utilizar para esta comunicação. Bom, eu pus aqui umas imagens, porque, como sabem, sou reitor da Igreja de São Roque, e a sacristia da Igreja de São Roque é muito, muito bonita e que tem o ciclo da vida de São Francisco Xavier do André Reinoso. E não deixa de ser interessante como o mar está presente desde o início na própria... Nada, ele já volta.
na própria iconografia de São Francisco Xavier. Pelo menos no ciclo da vida estão presentes 4 ou 5 episódios ligados ao mar. Normalmente episódios, enfim, considerados milagrosos. Este é um deles. Este que é muito curioso e que também tem muito a ver com aquilo que depois aparece nas narrativas, que é uma tripulação que está sem água potável, não é? E o milagre é o milagre da dulcificação das águas, não é? Baixaram Xavier às águas, ele toca com o pé e as águas dulcificam. E pronto, depois vê-se ali o recipiente que leva as águas. Mas é curioso ver como episódios ligados ao mar aparecem desde logo muito associados às viagens dos missionários e sempre com a figura de Xavier como uma figura protetora nestas circunstâncias. Mas então, fazendo um breve historial de todo o processo jesuítico de expulsão de Portugal. É interessante que o Padre Eckhart, primeiro o Padre Queiro e depois o Padre Eckhart, que são aqueles 2 livros que ali estão, traçam ali um bocadinho as balizas cronológicas do reinado de Dom José. Mas, quer um quer outro, não chegam propriamente a criticar Dom José. Procuram quase sempre dizer que o defeito de Dom José foi ter entregue nas mãos de Sebastião José de Carvalho e Melo o poder. E então é curioso que desde logo, no início da obra do Padre Queiro, que é aquela obra publicada em 3 volumes, diz assim: a 31 de julho de 1750, dia consagrado a Santo Inácio, festa principal dos jesuítas, faleceu Dom João V e subiu ao trono Dom José I. Estava o novo rei na idade viril, gozava de boa saúde, tinha forças bastantes para levar o peso do cetro. Por índole natural era benigno, manso, pacífico, primava por sua bondade, nem lhe faltavam os outros dotes de espírito que são adorno e apanágio de um rei. Neste conjunto de qualidades fundavam os portugueses a esperança de um feliz reinado. E não sairia falsa essa esperança se aquele a quem a sorte do nascimento destinara para o trono, segurasse na mão o cetro e não deixasse a outrem o governo do reino e de si mesmo. E é muito curioso porque, logo de seguida, vamos encontrar também o Padre Queiro a falar daquele que é o momento em que, de alguma maneira, os jesuítas começam a perder apoio na corte. A morte da mulher de Dom João V em 1754. Começa a 14 de agosto deste ano, 54, a longa cadeia de calamidades caídas sobre a companhia com a morte da rainha Maria Ana de gloriosa memória, filha do imperador Leopoldo, esposa de Dom João V. Esta piedosíssima rainha, em toda a sua vida, estimou sempre a companhia, amou-a, protegeu-a e defendeu-a. A perseguição futura da nossa ordem previu a ela pouco antes de morrer. Meu filho vê a companhia com olhos menos benevolentes. E chegando ao... Peço desculpa, que era aqui que eu queria. E chegando à morte de Dom José, aqui é pela pena de Anselmo Eckhart, autor daquelas memórias do prisioneiro de Pombal. Então aí, diz ele, a 24 de fevereiro de 77, à 1 da madrugada, a morte que tanto bate à porta do Tugúrio dos Pobres como do Palácio dos Grandes, arrebatou finalmente Dom José I, o segundo que ostentou o título de Rei Fidelíssimo de Portugal. Completaram os 63 anos, a 6 de junho, governou por 26 anos, 6 meses e 24 dias. Mas pouco governou quem entregou todo o poder a um ministro que, em vez de depender do rei, fez depender de si mesmo o próprio rei. Portanto, é curioso que, seja o Padre Eckhart, seja o Padre Queiro, procuram, de alguma maneira, ilibar de responsabilidades de Dom José. Enfim, como sabemos, fazer uma biografia de Dom José é uma coisa muito complexa, porque é um rei que, de alguma forma, a sua biografia está sempre associada às medidas de Pombal e, portanto, não se consegue muitas vezes distinguir o que é Dom José e o que é Sebastião José. E isso leva a que muitas vezes seja difícil, de facto, de separar uma figura da outra. Bom, mas então, fazendo então um breve historial do processo jesuítico da expulsão de Portugal, após ter sido decretada em 1759 a lei de expulsão dos jesuítas de todos os territórios portugueses espalhados pelo Império, um total de 1480 padres, irmãos coadjutores escolásticos, procedeu-se a um desmantelamento seletivo da numerosa assistência que era composta por 7 províncias e vice-províncias. Então vou dizer quais é que elas são. A assistência lusitana, a Companhia de José, é dividida em assistências ainda hoje, e uma assistência normalmente tem uma província-mãe e depois tem uma série de províncias que, de alguma forma, têm um vínculo com aquela província-mãe.
Isto na antiga companhia era assim, na companhia contemporânea já não existe essa estrutura, mas na antiga era assim. Isto levava a que a assistência lusitana, no fundo, era uma assistência que estava ao serviço dos territórios do padroado português. E nós vamos encontrar, então, um conjunto de 7 províncias e vice-províncias. A província lusitana, propriamente dita, a província-mãe, que num determinado período muito curto, porque eram muitos os jesuítas, chegou a ser dividida em duas. Havia uma província transtagana e a província lusitana, mas é um período relativamente curto, no século XVII. Depois havia a província, no Brasil havia 2 províncias, a do Brasil e a do Maranhão. Depois encontrávamos na Índia mais 2 províncias, Goa e Malabar. E depois encontrávamos as vice-províncias da China e do Japão. Como sabemos, o Japão, de 1614 ou 1639 em diante, deixou de ter jesuítas, com a morte dos últimos, que ali estavam, secretamente escondidos, não é? Que é uma história subejamente conhecida. E, portanto, eram os membros destas 7 províncias e vice-províncias que foram, então, alvo destas medidas. E, então, o processo, podemos dizer, que se resume a 3 coisas. Um primeiro momento, nós vamos começar a perceber que o conflito nasce no Brasil. E a partir de 1755, dado que começa a haver um conjunto de conflitos entre os padres das missões do Maranhão e o governador, que era Francisco Xavier de Mendonça Furtado, irmão de Sebastião José de Carvalho e Melo, a partir desse ano de 55, logo com a morte da rainha, começam a ser expulsos, gota a gota, como eu digo aqui, para a metrópole, 21 missionários do Grã-Pará e Maranhão, por ordem do governador. Estes missionários chegaram a Portugal, foram enviados para casas da ordem bastante retiradas. Muitos deles eram missionários alemães que estavam a trabalhar para o padroado português. E é o caso, por exemplo, de Anselmo Eckhart e Lourenço Kaulan. Estes 2 autores são deste primeiríssimo grupo dos expulsos do Maranhão. E aqui temos depois os números de padres da expulsão das províncias do Brasil, os do Brasil e os do Maranhão, sendo que os do Maranhão foram os primeiros, porque é ali que existe o primeiro foco de conflito. E aqui vamos ter ali, por exemplo, o total de presos, os que morreram no mar, os deportados para a África, os mortos na prisão, e depois aqueles que em 67 foram libertados e enviados juntarem-se aos outros que estavam em Roma, em Itália. E depois aqueles que foram libertados em 1777. E, portanto, aqui temos mais ou menos aqui uma distribuição de quantos eram em 58 e depois quantos eram em 67. Bom, a lei de expulsão de 3 de setembro de 59, depois das casas da companhia terem estado cercadas desde janeiro até setembro, levou então a que iniciassem estas 3 fortes medidas. A primeira, talvez a medida mais violenta, foi o encarceramento dos jesuítas considerados mais influentes, presumiblemente considerados também mais perniciosos, tais como provinciais, reitores, confessores régios, todos os missionários estrangeiros, sem exceção, alemães, italianos, franceses, ingleses e irlandeses, que se achavam a trabalhar nos territórios ultramarinos, nas prisões de São Julião da Barra, Azeitão e Almeida. Isto é muito engraçado porque é uma árvore geográfica da Companhia de Jesus. É uma árvore, então cada ramo é uma assistência. Só que isto é de 1762 e, se repararem, a assistência de Portugal, a assistência lusitana, é aquele ramo que está quebrado. Porque, obviamente, em 62 já não havia nestes territórios, exceto aqueles que estavam presos, nenhum jesuíta. Portanto, esta árvore geográfica mostra um bocadinho aquilo também, o modo como toda a companhia via a situação da assistência lusitana com as expulsões de Portugal. Bom, já vimos isto. Bom, e então, encarceramento. Dos encarcerados, no total de 222, cerca de 80 morreram nas prisões, 37 em São Julião da Barra, 36 em Azeitão e 9 em diferentes cárceres. 5 foram deportados para a África e perdeu-se o rasto. Uns 40 morreram durante as viagens de Goa e do Brasil para a metrópole.
e em 1767 foram libertados 39 que se juntaram aos seus companheiros de Itália, naquela que foi a 9ª e última navegação. As tais 9 viagens, elas ocorrem quase todas entre 59 e 61, e depois dá-se ali um período de 5 anos, e em 67, então Pombal decide que 39 jesuítas que estavam em São Julião da Barra são libertados e enviados para estes Estados Pontifícios para se juntarem aos outros. O único jesuíta que foi alvo de um julgamento formal foi o padre Gabriel Malagrida, italiano, missionário no Brasil, acusado de heresia, condenado à morte pelo Tribunal da Inquisição, veio a ser enforcado em 1761 no Rossio. Temos aqui as prisões principais, não é? São Julião da Barra, Azeitão, Junqueira, Almeida. Este que é um desenho muito curioso dos mártires de São Julião da Barra, feito pelo padre Lourenço Collen, que está nesse manuscrito da Biblioteca Nacional. E depois aqui também do padre Lourenço Collen, ele fez os desenhos do Forte de São Julião, com as celas onde se encontram, de facto, todas estas informações de como é que os presos estavam acomodados. E aqui uma página do Diário do Padre Anselmo Eckhart, aquele que está ali o livro, que é este jesuíta que esteve então até 1777 nos casos de São Julião. Era alemão, acabou depois por morrer na Rússia, porque se juntou aos sobreviventes na Rússia. Mais uma imagem de São Julião. E isto é uma coisa muito interessante, que é uma Nossa Senhora da Fronte Inclinada, a imagem que se venera em Essen, na Alemanha, que foi levada para a Amazónia pelo padre Martinho Schwartz, acompanhou nas prisões de São Julião, servindo para os presos fazerem as suas devoções e celebrarem missa diante dela. E quando este padre, em 77, é libertado, levou-a para a Alemanha e encontra-se hoje nesta igreja em Essen. Assim como uma espécie de relíquia, recordação de todo este período. E depois a execução de Padre Malagrida, de que já falei. 40 mortos no Forte de São Julião da Barra. Temos aqui depois um por um. Como a minha tese, há um bocadinho quando referiu aquele palavrão, a prosopografia. A prosopografia é uma área que eu me tenho dedicado. Tenho um projeto um bocadinho ambicioso de construir uma base de dados com as biografias de todos os jesuítas da assistência lusitana. São bastantes. Eu fiz só dos exilados, são 1.100. E, portanto, isto permite também conhecer o percurso todo que cada um destes homens fez ao longo da sua vida. Portanto, aqui temos só a lista dos mortos em São Julião, com as idades que tinham, o percurso que fizeram. E, portanto, houve 53 sobreviventes das prisões, 45 saídos do Forte de São Julião. Depois, uma segunda medida, os presos foram punidos, apenas um escasso número sobreviveu, é elevado o número dos que pereceram nos cárceres, um reduzido número de missionários estrangeiros logrou escapar graças à intercessão dos seus soberanos, mas muitos só viram a luz do dia após a morte de Dom José. Portanto, vai havendo alguns que vão sendo libertados porque os soberanos dos seus países pediam, mas ali na obra do Padre Eckhart isso aparece documentado, mas houve alguns que só em 77, quando o Dom José morre, é que conseguiram sair de São Julião. A segunda medida, secularização. Demover, é uma medida que eu ando agora a estudá-la, porque também é complexo. Demover particularmente os mais jovens e os irmãos leigos, ainda considerados recuperáveis, de prosseguirem a vida religiosa, quer com promessas de benesses, quer com dramáticos colóquios com familiares e amigos, quer mesmo com ameaças de castigos futuros. Portanto, o que é que fizeram? Durante o cerco, separaram os professos dos não professos, aqueles que ainda não tinham feito os últimos votos, que eram jovens, estavam em formação, alguns até já eram sacerdotes, mas ainda não tinham feito os últimos votos, e então esses são separados dos outros e procura-se convencê-los a secularizarem-se. A própria antevisão de uma viagem dura e em condições muito precárias de alimentação, acomodação e saúde, sob fortes medidas de vigilância, até um exilio desconhecido, sempre sob a ameaça de uma masmorra, fez sussurrar a vocação de cerca de 1/3 dos jesuítas brasileiros e de muitos dos jovens de Coimbra e Évora. Obviamente que nestas crónicas procura-se dourar um bocadinho isto, mas depois quando se vai aos catálogos e aos números, vê-se que o número foi muito mais elevado do que, claro, que estes padres de alguma forma procuravam dourar um bocadinho
O número de deserções foi elevado, pronto, enfim, não vale a pena entrar por aqui. Pronto. Temos aqui 75 abandonos, 55 durante o tempo do exílio, 146 na província do Brasil, 16 das missionários de Goa, 104 em data incerta, portanto, os números são muito variáveis neste levantamento que fui fazendo. E chegamos ao exílio. Pronto. E o exílio é que seria aqui mais o tema. Bom, claro que o objetivo do exílio era o quê? Confinar os restantes membros da ordem aos territórios pontifícios, como forma declarada de pressão sobre o pontífice, no sentido da extinção da ordem, e foi a medida mais massiva. Os palácios e vilas romanas, e depois os 4 grandes convites de Trastevere, Rufinel, Urbana e Pézaro, onde foi amontoada esta avalanche de exilados, transformaram estas apazíveis casas em vastos campos de refugiados. Então temos aqui os números. Jesuítas expulsos do Maranhão, presos em Portugal, falecidos no mar, nas viagens, 42 ou 43. Hoje vi que havia aqui um número a mais, julgo eu. Falecidos no tempo do cerco. O cerco é este período antes da lei de expulsão. Depois os escolarizados, tem aqui os números também, aquilo que já falei há pouco. E os expulsos. Expulsos para os Estados Pontifícios, 1104. Desterrados para a África, 5. E que conseguiram regressar a Portugal depois de 1777 são 63. 42 mortos no mar nas viagens para Lisboa. Portanto, aqui é que entramos um bocadinho então na temática do mar. E a temática do mar é interessante porque podemos dizer, antes de mais, que é uma temática que toca estas narrativas. Primeiro vamos ter, logo em 1755, as primeiras expulsões pontuais de jesuítas do Grão-Pará e Maranhão, que se repetem em 56 e 57, num total de 21 missionários, entre os quais muitos missionários estrangeiros. Vai fazer o padre provincial do Grão-Pará escrever um libelo em sua defesa. Eu estou convencido que das coisas que mais terá, por assim dizer, irritado Pombal, foi quando se começam a dar estas expulsões que acontecem no Brasil, os jesuítas terem tentado chegar a Dom José através dos confessores régios. Porque os confessores régios, alguns eram jesuítas, e, portanto, fica um bocadinho a noção de que Pombal teria ali um canal que chegaria diretamente ao rei e que não passaria por ele. Tanto que o sinal de alarme de que os jesuítas tinham caído em desgraça e que aparece em várias fontes é a expulsão dos confessores régios. Quando se dá a expulsão dos confessores régios, começa-se a perceber, em Lisboa, que os jesuítas tinham caído em desgraça. Não é? Queda em desgraça dá-se de noite em que 3 caleches vão ao passo buscar os confessores e os mestres das infantas, o que eram ao todo 4 ou 5, não me lembro agora o nome exato, e são levados para São Roque, casa professa. Estes padres morreram quase todos na prisão, alguns até na prisão de mais alta segurança, que eram os fortes da Junqueira, e, portanto, podemos dizer que de alguma maneira aquilo foi assim o sinal de alarme em relação à queda em desgraça. Bom, e o que é que vai acontecer? Estas expulsões são motivadas pela alegada oposição dos jesuítas à aplicação do Tratado de Madrid nas aldeias dos índios das regiões do Pará e Maranhão. Chegados a Portugal, são confinados às residências mais retiradas da ordem, que são a residência da Lapa, onde há aquele santuário em Sernancelho, São Fins, no Alto Minho, Longos Vales, também no Alto Minho, e Roriz, que é junto a Santo Tirso. Estas casas que pertenciam à companhia e que estavam, assim por assim dizer, em zonas bastante recônditas, vai ser para onde mandam, num primeiro momento, os expulsos. O padre Lourenço Caulan, então, dá-nos a primeira descrição de uma viagem do Brasil. Este padre, nascido em Colónia, foi missionário no Maranhão, na aldeia de Piraviri, e em 1757 é expulso das missões do Brasil. Na sua chegada a Lisboa, foi recluso na casa de campo junto a Coimbra. E em 1759 é levado para a residência da Lapa na Beira Baixa, e posteriormente encarcerado, na Beira Alta, aliás, encarcerado em Almeida e depois em 62 em São Julião. E é curioso que do padre Lourenço Caulan não consegui sequer saber a data da morte dele. Sabe-se que ele, depois da libertação, fica em Portugal, escreve uma série de escritos de defesa da companhia,
E este manuscrito está na Biblioteca Nacional. É um manuscrito do qual vou ler aqui só um pedacinho, que diz assim: chegou o tempo do embarque, tanto para os jesuítas quanto para os padres franciscanos chamados São José, que corriam a mesma fortuna. Mandaram dizer que um deles, muito velho, por doente, não estava capaz de fazer viagem, mas foi obrigado a ir embarcar, dizendo-se-lhe que no mar convalesceria. E assim nenhum se desculpou, ainda que vários andassem doentes, da penosa doença que lá chamam da moda. Não sei o que é que isto é. Contou-nos o capitão da frota e do navio em que iam os jesuítas que o governador na despedida lhes dissera que seria para ele e do navio ocasião de merecimento e de muito agrado de sua majestade se na viagem metesse algum dos padres presos na arca da bomba, e que tinha outras ordens desumanas que ele, por ser cristão, não havia de executar aos padres. Ainda que no Manau da Índia não faltou o capitão que fizesse estes desatinos. Cuidavam os padres que iam em toda a sua liberdade, mas quando no mar se encontrou a sua frota com a do Maranhão, que se incorporou na do Pará, começaram a duvidar disso, porque os capitães não lhes quiseram dar licença para se irem visitar uns aos outros, nem o nosso nos quis pôr em terra, quando ao pé dos cachopos no Tejo estivemos em perigo um dia e noite inteira. E depois, chegado ao porto de Lisboa, não se lhes deu licença de pôr pé em terra, até que depois de uns dias veio a ordem e seges para os jesuítas não porem pé em Lisboa. E que logo se metessem a caminho, desterrados cada um ao menos 40 léguas da corte. E, portanto, é curioso que o padre Cowland faz esta descrição da primeira viagem de expulsão. Já o padre Eckhart, este padre Eckhart, que é o autor então desta biografia, destas memórias que estão publicadas, este padre vai acabar por, quando é libertado em 1777, vai conseguir juntar-se aos jesuítas da Rússia e acabou por ser até mestre noviços. Isto porque, para quem não conhece este episódio da história dos jesuítas, a Companhia de Jesus é suprimida em 1773 pelo Papa Clemente XIV, mas a Imperatriz da Rússia não publicou o decreto e não autorizou, de alguma forma, que os padres fossem nem expulsos, nem impedidos de continuar a desempenhar os seus ministérios, particularmente admitirem noviços. Ela, inclusive, financiou a construção do noviciado de Polotsk, onde este padre depois morreu e foi mestre de noviços. E, portanto, Anselmo Eckhart, é curioso ler aquele livro porque, claro, é a visão de um homem que foi vítima, que teve 18 anos metido nos cartos pombalinos. É uma imagem de Portugal daquela época, com certeza que não é uma imagem muito abonatória, porque era um homem que estava, por assim dizer, magoado e ferido por aquilo que estava a acontecer. E então, ele vai então acabar por morrer só em 1809, não é? Em Polok, na Rússia Branca, na Bielorrússia. Eckhart, expulso do Pará, com mais 9 jesuítas, viaja até Lisboa. Por fins do mesmo mês, de novembro de 1757, igual desgraça caiu sobre mais 10 jesuítas do Pará. Depois diz aqui os nomes deles, e diz assim: o oficial militar obrigava os seus subordinados a fazer exercício todos os dias. Os nossos ocuparam a maior cabine do navio, partilhando-a com 10 padres da Ordem Seráfica dos Capuchos, que viajavam juntamente. Acompanhavam este barco 3 navios mercantes. Um deles, depois de vários dias de viagem, começou a meter água em tanta abundância que, mesmo com as bombas constantemente em ação, só entrou a navegar, não, só entrou a duvidar, não sei o que é que isto significa, se conseguiria chegar salvo ao Porto de Lisboa. Por isso os capitães de outros navios dirigiram-se ao barco de guerra para deliberar, não sobre a melhor forma de fugir a algum recife perigoso, mas de evitar ser submergido pela violência das águas. Resolveram dirigir a nau, no meio de tão grande perigo, para a Ilha dos Barbados, que era a mais próxima e pertencer à Inglaterra, uma das chamadas Ilhas de Barlavento. Uma vez reparada, entrou no Porto de Lisboa com mais sorte do que o navio de guerra. No dia 11 de janeiro de 1758, avistamos ao longe um navio. Não nos dando sinal algum da sua nacionalidade, mandou o comandante disparar contra ela uma bala de canhão. Contra ele. Imediatamente retorquiu com outro tiro. Pouco faltou para que uma bala de chumbo, zunindo aos ouvidos do comandante, o matasse. O nosso navio estava já preparado para o combate.
Os marinheiros armados tinham tomado o seu posto. Mas depois de 2 ou 3 dias, não se atrevendo a travar combate com o nosso, o navio desapareceu. Pouco depois surgiram no horizonte mais outros 2. Eram 2 naus francesas comandadas por ingleses que, como eles próprios confessaram, as tinha capturado. O nosso comandante, que era capitão de mar e guerra, mandou içar a bandeira portuguesa, mas os ingleses, não se fiando neste sinal, convenceram-se que o nosso navio era francês. Esta suspeita aumentou ainda o oficial alemão André Schwebel, de Nuremberg, que, por ordem do comandante, falou em francês para os navios, usando um alto-falante. Permanecemos cativos entre os 2 navios por espaço ainda de algumas horas. Os ingleses, para melhor se certificarem da verdade, sobem ao nosso navio, investigam tudo, examinam as cartas do comandante, munidos com o selo do rei de Portugal, julgando primeiro que o oficial alemão era francês, e o verdadeiro arraiz do navio. Este, vestindo um uniforme ornado de fímbrias de ouro, afirmava ter sido oficial austríaco. Por fim, os hóspedes britânicos desapareceram, depois de se abastecerem de tabaco e papagaios. Papagaios que iriam do Brasil. Antes de chegarmos às Ilhas dos Açores, vimos ao longe outras 2 naus, novas perturbações, novos preparativos bélicos, novos perigos. Seriam piratas? De repente, uma das velas mais altas é desfraldada e logo de seguida arriada. Ressoam gritos de alegria. Tratava-se de um sinal convencional. Eram navios portugueses pertencentes à Companhia Geral do Grão-Pará e Maranhão. Foram recebidos pelos marinheiros do nosso navio, dispostos com armas ao som de clarins e trombetas. Um dos 5 padres da Companhia exilados no Maranhão e o juiz da mesma cidade, também ele desterrado. A culpa que lhe imputavam era grande. A amizade que mostrara pelos jesuítas, decidindo a favor deles num processo judicial. O homem que decide com justiça a favor da Companhia deve ser tido como malfeitor. Isto é o padre Eckhart a fazer as suas considerações sobre o juízo, enfim. Bom, depois de 2 meses e meio de viagem marítima, portanto é o tempo que demorou do Brasil a Portugal, chegamos, mas pouco faltou para o Porto. Segundo o costume, todos o vêm receber um piloto local que os conduza até à vila fortificada de Cascais. Este guia o barco por uma rota extremamente perigosa por causa de 2 rochedos muito próximos, já tristemente famosos pelos naufrágios causados. Os portugueses chamam-lhe cachopos ou cachorros, porque o fragor do marelhar das águas se assemelha ao ladrar de uma matilha de cães. Mal davam as 8 horas da manhã, de repente levantou-se uma furiosa ventania e o navio, sem poder arriar, imediatamente a vela desviou-se da rota, sendo levado para um lado numa carreira rapidíssima e arrastado para os perigosos rochedos, onde ainda podia ver-se outra nau recentemente naufragada. Que terror, que gritaria! Lançam a âncora, mas esta não conseguiu prender o navio. Lançam outra sem obterem melhor resultado. Só resta a âncora de salvação, a maior e mais resistente. O trabalho ingente dos marinheiros prolongou-se até às 11 horas e assim neste triste dia o nosso jantar juntou-se com a ceia. Enfim, com vento propício, conseguimos evitar o naufrágio. Este piloto foi o primeiro a dar-nos notícia, e é interessante isto, este piloto foi o primeiro a dar-nos notícia de que os padres tinham sido despedidos da corte pelo rei. Portanto, é o tal alarme que aparece em várias correspondências em que se percebe que é naquele momento em que começa, de alguma maneira, um afastamento cada vez maior da Companhia de Jesus com a corte. Bom, e depois há aqui só um pormenor muito curioso, que é, o primeiro a quem foi dada a licença para desembarcar foi o oficial Nuremberg. Este foi um dos engenheiros militares que, a 3 de junho de 1753, largaram da presença do rei e da rainha para a América com cerca de 40 navios, dirigindo-se uns para as ilhas do Atlântico, sujeitos ao domínio lusitano, outros para Angola, Maranhão e Pará, e tendo muitos chegado ao Brasil. Este engenheiro alemão devia demarcar os limites do Rio Negro, sobre os quais existia dura controvérsia entre Espanha e Portugal. O príncipe Dom Manuel, tio do rei, que tinha grande estima pelo oficial, a quem concedera o regresso à Europa antes de expirar o prazo, enviou-lhe um bergantim para o desembarcar.
mas nós, exilados, tivemos de permanecer a bordo ainda por 4 dias. E aqui é que há um pormenor muito curioso. Entretanto, vimos passar ao lado do nosso navio o rei, que voltava de uma caçada em Salvaterra. Costuma lá ir à caça, todos os anos, no dia 18 de janeiro, depois de terminadas as preces solenes que se fazem na igreja de São Vicente por ocasião do Tríduo de Santa Engrácia. Ao lado do rei ia o príncipe Dom Pedro, seu irmão, que com a bengala lhe mostrou a bandeira da nossa nau. De um lado ostentava o escudo do Reino de Portugal e do outro as insígnias da Companhia de Navegação do Maranhão e Pará, representando a Virgem concebida sem pecado com uma âncora aos pés. Os que costumam conduzir o rei são sempre remeiros do reino do Algarve, a que comumente chamam algarvios. Atrás deles vinham o rei e a rainha com as princesas suas filhas. À popa, de pé, o estribeiro mor. Na tarde de 15 de fevereiro, saindo do navio, fomos levados para a terra, onde nos esperava já a grande multidão. Bom, então é curioso, portanto, são as duas narrativas das primeiras viagens, ainda destes primeiros expulsos do Grão-Pará e Maranhão. Depois, eu queria só saber quanto tempo tenho para Nós costumamos sugerir que termine por volta das 6h30 para haver depois meia hora de diálogo. Sim, senhor. Então, acho que consigo cumprir. Bom, podemos dizer que um dos aspectos talvez mais dramáticos vão ser as viagens de Goa. Os ilhas em Goa foram bastante maltratados. E, de facto, as viagens sepultaram no mar, podemos dizer, um grupo muito, muito numeroso. Eu tenho aqui a listagem de todos que morreram no mar, ao todo 42, mas grande parte deles, se repararem, as mortes dão-se na viagem de Goa para Lisboa. Sabemos que isto estava ligado às doenças, estava ligado a terem parado muito poucas vezes pelo caminho para se reabastecerem e estava ligado também ao facto de muitos destes jesuítas já terem sido embarcados, porque embarcavam todas as idades, velhos e novos, sãos e doentes, todos eram embarcados e, portanto, isto leva a que, se repararem, o número maior de mortos é nas viagens de Goa. Aqui tem mais os próximos 10, quase tudo Goa, Goa, Goa. E, portanto, chega ao número de 42 aqueles que morreram então nestas viagens. O padre Eckhart faz uma descrição destas viagens do Oriente e diz assim: também os jesuítas da Ásia experimentaram na sua carne como eram compridos os braços de Pombal para chegarem aos mais longínquos ricões do domínio português no Oriente. Farejados em qualquer posto missionário onde se encontravam, foram todos presos e levados para Goa, e lá os encarceraram amontoados num navio, com as vigias fechadas à chave, para o ar ser mais corrupto e o calor tropical mais abrasador. Seria impossível descrever aqui tudo o que tiveram de sofrer numa longa viagem de muitos meses. Todas as naus de caminho para a Índia costumavam fazer escala por um mês em Moçambique, e à volta em algum outro porto para descansar e abastecerem dos necessários mantimentos. Mas o comandante da nau recebera ordens escritas de Carvalho e Melo para levar os prisioneiros diretamente para Lisboa, com proibição de qualquer escala. A consequência inevitável foi a corrupção de grande parte dos alimentos necessários para a vida. O pão apodreceu de tal modo que se descobriam nele 4 espécies diferentes de vermes. Não havendo escudelas para tanta gente, obrigavam-nos a comer em qualquer espécie de vasilha, até mesmo na destinada a outros usos. Nas angústias de tanta calamidade, 23 padres da companhia morreram de pura miséria e foram sepultados no fundo do mar. A todas estas torturas acresceu outra, provocada pela fama que se espalhou de possuírem e trazerem consigo uma fortuna de ouro. A cobiça desenfreada dos guardas levou-os a mais de uma vez sujeitar os prisioneiros em inspeções humilhantes, palpando-lhes violentamente todo o corpo na sofreguidão de encontrar ouro escondido. Bom, portanto, isto é uma lista de humilhações de que os padres terão sido alvo. Obviamente que temos sempre que ser capazes de ler tudo isto percebendo que é na perspectiva de alguém que foi vítima e, portanto, não deixa de ser às vezes curioso quando se confrontam as diferentes versões, porque existe a do padre Cowan e existe a do padre Queiro, que ainda é mais detalhada. O padre Queiro fez uma coisa extraordinária. O padre Queiro foi expulso em 59, José Queiro. E chega a Roma e compõe aquela obra, que são 4 volumes, só são publicados 3,
em que ele faz uma coisa extraordinária, que é, ele foi entrevistar os exilados todos. E então compõe uma obra onde, em cada capítulo, nós sabemos o que é que está a acontecer no mesmo dia nas diferentes cidades e nos diferentes territórios do Império Português. Portanto, aquilo só pode ter sido feito a partir, com muitos detalhes, ainda por cima, com muitos detalhes, com os nomes enfim, das famílias que apoiaram ou dos desembargadores que lideravam o processo. E, portanto, nós encontramos, de facto, ali uma composição extraordinária, como é que aquele homem, a viver em Roma, deve ter ido aos diversos sítios onde havia exilados de todos estes lugares e recolher esses testemunhos para depois compor uma obra daquela natureza. Daquelas coisas que parece que só com um computador se conseguiria hoje compor, e como é que este homem consegue fazer esta recolha enorme. Isto leva também a que as descrições do Padre Queiro são mais detalhadas, mas bastante coincidentes com as do Padre Eckhart, tendo em conta que um e outro não se encontraram, até porque quando o Queiro morre, o Padre Eckhart ainda está preso, não é? E, portanto, não houve contacto entre os dois. Bom, entramos agora. Aqui temos a Igreja do Bom Jesus de Goa e o Colégio Rachol, duas casas importantes em Goa, não é? E falta aqui o Colégio São Paulo, o colégio que hoje só existe a fachada, existem só as ruínas. Peço desculpa que estou a fazer isto mal. Pronto, isto é muito interessante porque em 1767 compôs-se um catálogo, que foi uma fonte fundamental para a minha tese, como podem calcular, onde se procurou fazer o rastreio de tudo aquilo que tinha acontecido nos últimos 8 anos. Ou seja, esse catálogo diz onde é que em 1767 se encontrava cada um dos jesuítas que tinham ido para o exílio. É o único catálogo que existe, Catálogo Generales da Assistência Lusitana, feito em 1767. E logo na primeira página tem, em italiano, a nota dos sujeitos da assistência de Portugal, tomada do número da sua chegada e desembarque em Civitavecchia. Então, tem um por um os 9 navios, quantos jesuítas cada um trouxe, não é? O primeiro que sai é 24 de outubro, chega a 24 de outubro, depois 6 de novembro, 6 de fevereiro, 7 de fevereiro, que são 2 que chegam ao mesmo tempo. Bom, eu depois estive a ver então a que é que correspondia isto. Então corresponde, pela obra do Padre Queiro, estes números correspondem a um primeiro barco onde foram os professos de Lisboa e Santarém, num total de 133, portanto eram todos aqueles que se encontravam na Casa Professa de São Roque, no Colégio Santo Antão, e depois, com certeza, também no Noviciado da Cotovia, todos que eram professos, não é? E no Colégio São Francisco Xavier do Paraíso, que foi o Hospital da Marinha, não é? Foi da Companhia, não é verdade? Ajudem-me nisto. O Hospital da Marinha, o antigo Hospital da Marinha era um antigo colégio da Companhia, não era? Eu devo ter aqui uma fotografia, deixa eu ver se tenho. Por acaso não tenho. Tenho essa impressão, mas agora não tenho a certeza. Que é ali perto de Santa Apolónia. É, não é? Portanto, foi colégio da Companhia de Jesus. Era um colégio especialmente vocacionado também... Sim. Porque havia outra coisa que era o Noviciado de Arroios, não é? Que também é o Hospital de Arroios. Estes dois depois foram transformados em hospitais. Um era o Noviciado das Missões e outro era o Colégio de São Francisco Xavier do Paraíso. Mas então, o que é que nós vemos? A província lusitana então são estes. Depois o segundo barco vai levar os professos de Coimbra. E sobre os professos de Coimbra podia fazer aqui uma nova conferência, que não temos tempo hoje. Depois, de seguida, vamos ter no terceiro barco os professos do Porto e de Braga, e que vieram também de barco do Porto e de Braga. E depois, no quinto, vamos ter, no quarto barco, vamos ter os jovens e professos de Évora. Depois, só em 60, em 30 de julho, é que chegam os do Brasil, os das Ilhas de Açores e da Madeira, os da Vice-Província do Maranhão, e depois os últimos são, de facto, os de Goa, Malabar, China e Japão,
estes barcos chegam do Oriente e que levam os últimos. Depois há, então, aquela libertação de 37, que se dá só em 1767 e que é, então, o oitavo barco. O nono barco. Pronto. Só para... Tenho só 5 minutos, vou tentar agora resumir. Pronto. A carta de Orebis é bastante interessante porque procura, de alguma maneira, contestar aquilo que era dito em todas estas... aquilo que depois será dito também em todas estas narrativas. E esta carta não deixa de ser interessante que tenha sido publicada logo em 1759 e começa do seguinte modo. Não se sabe a quem é dirigida. Começa: amigo caríssimo, fiquei pasmado ao ler a vossa carta, na qual me dais parte de que apenas chegou por um próprio a Roma a notícia da chegada do meu navio a esse porto, e nele 133 jesuítas, naquele mesmo dia e depois em poucos. Se divulgou pela cidade que tinham sido tratados pessimamente, que nem um trapo traziam para mudar de camisa, que tinham os vestidos todos rotos, e que, tendo comido péssimo biscoito e cheios de bichos, vinham meios mortos de fome, pelos víveres serem poucos e esses de má qualidade. Antes que aí houve quem afirmara que estes padres tinham vindo amarrados e que isto fora dito por um jesuíta da autoridade em casa de uma senhora, a qual mora de frente da casa professa. E que com esses jesuítas espalhavam também todas as outras notícias acima ditas. Não só eram acreditadas, mas juntamente por toda a parte publicadas pelos seus apaixonados. Torna a dizer que fiquei assaz pasmado, não só porque tudo isso nada é verdadeiro, mas porque não posso capacitar-me de que esta caluniosa impostura fosse acreditada, quando dos 133 jesuítas nem sequer um tinha chegado a Roma, nem por outra parte era possível que fossem ter a essa cidade tantas e tão individuais notícias. Necessariamente se há de dizer que é grande a aversão ao monarca de Portugal, a quem, segundo o que vós me insinuais, ainda que de corrida, têm os jesuítas malquistado, não só com as pessoas ordinárias, mas com alguns personagens mais autorizados, e com os prelados mais respeitáveis dessa corte. E é engraçado porque esta foi uma das acusações principais, né, dos jesuítas difamarem o rei no estrangeiro, e, portanto, esta carta do capitão da nau tem também um pouco esse objetivo. De tal sorte que, cegos todos de uma tão poderosa paixão, não façam reparo em declarar aquele rei por um cruel, por um bárbaro, como vós me contais, sem advertirem ainda que piíssimos e cheios de devoção que ofendem gravemente a Deus, por gravemente ofendem a reputação do próximo. Mas para vos informar da verdade, para que vós depois possais informar aos outros, vos farei um breve e verdadeiro diário da nossa viagem, expendido ingenuamente, porque a minha arte não é de escrever, mas sim a de navegar. Digo, pois, que na manhã de 17 de setembro, antes do meio-dia, partiu de Lisboa o nosso navio São Nicolau. Portanto, há um bocadinho perguntaram-me o nome do navio. Neste libelo aparece com o nome do navio São Nicolau. Depois de se terem embarcado nele, na noite antecedente, os sobreditos 133 jesuítas, dos quais a maior parte eram da província do Alentejo, distante de Lisboa 60 milhas, e alguns eram mesmo de Lisboa. O embarque foi desta sorte. Todos estes padres vieram em sés, bem cercados de cavalaria. E até bordo os acompanharam soldados de pé com baioneta na boca de arma. Tanto que entraram no navio, se apresentaram a 2 oficiais del rei, os quais estavam sentados com banca adiante. Um destes escreveu o nome de cada jesuíta, chamando cada um por sua vez. Da casa de São Roque de Lisboa foram também tirados 3 jesuítas no mesmo tempo para se embarcarem com os outros. Mas no navio não apareceram e queria-se que levassem outro caminho. Ao querer sair do porto, a âncora se embaraçou com outras amarras. Vai continuando, não vou lá ler tudo, mas vai continuando um bocadinho uma descrição. Esta descrição, quando se coloca a par com a do Padre Queiro, é bastante coincidente. E, curiosamente, o Padre Queiro não tem nenhuma palavra desagradável para este primeiro capitão. O Padre Queiro faz depois a descrição das 8 primeiras viagens. Não faz da última, porque a última dá-se em 67, quando o Padre Queiro já não deve ter tido acesso às informações que procurou. E dessa última, depois o Padre Eckhart faz um pequeno resumo, que é a dos tais 37 que foram expulsos. Mas, portanto, é interessante, quando se faz esta confrontação destas versões, perceber que há pontos que são coincidentes, outros que não,
E o padre Eckhart, e com isto terminava, o padre Eckhart, desculpem não, o padre Queiro, diz uma coisa interessante. Quando fala... O padre Eckhart, quando fala da primeira expedição, e agora perdi-me, peço desculpa. Coloquei isto a algures e agora não encontro. Bom, mas seja como for, dizer que o padre Eckhart, naquele livro, é aqui uma referência que eu tinha, naquele livro diz que foi uma vergonha porque o capitão do navio veio justificar-se. E, portanto, há uma referência a este libelo. Portanto, este libelo deve ter chegado mesmo às mãos do padre Eckhart, que esteve preso até 77, quando compõe depois esta obra, em que, de alguma maneira, é uma referência assim muito curta, mas percebe-se que se está a referir à carta do capitão Orebis. Teria muito mais para dizer, porque, obviamente, é um tema que estudei bastante a fundo. Em todo caso, o objetivo desta comunicação era falar um pouco destas viagens, dar a conhecer. Claro que a narrativa dos percursos, daquilo que aconteceu em cada uma delas, está na obra do Padre Eckhart. Ele tem mesmo divididas por embarques. Cada embarque tem os percursos que fizeram. Há um dos embarques em que houve um problema, em que houve 2 jesuítas que foram tomados como reféns de um barco de Mouros, não é? que os abalrou a caminho de Roma. E, portanto, todos esses detalhes estão contados com bastante pormenor nas sucessivas narrativas. Eu, obviamente, que se houver alguém que tenha muito interesse, eu tenho neste texto que escrevi todas as passagens que fui tirar a cada um destes livros, com a descrição de cada uma das 9 viagens e daquilo que aconteceu em cada uma delas, e está perfeitamente à disposição, basta depois pedirem-me o meu contacto de e-mail, que eu terei muito gosto em facultar, dado que fiz este trabalho aqui para apresentar hoje na Academia da Marinha. Portanto, agradeço de novo muito este convite, espero, de alguma forma, ter trazido alguma novidade sobre um tema pouco conhecido de muitos, provavelmente, e pronto, e com isto agradeço.